Olá, pessoal, alunos e alunas do Colégio Metropolitano, terceiro ano. E aí, vamos lá então? Continuar a maratona, tá bom? Nós, na aula de sexta, do dia 18/12, nós paramos na maratona na questão 13, né? Vamos então continuar aqui, ok? Então, a questão agora que vamos fazer é a questão 13, né, que nos traz aqui 3 equilíbrios químicos. Então, o que a questão quer saber? Ele quer saber o seguinte, ele trouxe os equilíbrios, o equilíbrio 1 não trouxe a constante Kc, tá vendo? É outra prova que traz equilíbrio químico. O que ele quer saber? Aliás, ele trouxe aqui mais uma questão, né? Ele trouxe 4 equilíbrios, tá certo? Observe aí. Tem equilíbrio 1 que não tem constante, o 2, 3 e o 4. O que ele quer saber? Com base nesses valores das constantes 2, 3 e 4, qual é o valor da constante da reação 1? Muito bem. Isso parece um pouco com a lei de Hess, tá? Entretanto, não é lei de Hess, porque a lei de Hess trata de energia. Aqui estamos somando equações para calcular a constante. Mas o princípio é o mesmo. Na verdade, a constante que eu quero encontrar, ele é o produto da constante 1, 2 e 3. Tal qual a lei de Hess, eu tenho que respeitar os valores. E se precisar, tem que inverter alguma equação. Então, vamos voltar um pouquinho e ver qual que tem que inverter, né? Vamos observar aqui. Nós queremos calcular da equação 1 aqui, ó. Então, nós queremos o carbonato de cálcio no reagente. Observe que na equação... Aqui, ó, carbonato de cálcio no reagente. Ele já está aqui no reagente, ó. A equação 3 está ok, né? Ele também quer o CO2 aqui no reagente. E já está aqui, ó. Então, por enquanto, está ok, né? Entretanto, ele quer o H2CO3 no produto, do lado direito. E eu tenho 1 mol do H2CO3 aqui no produto, mas eu preciso de 2 mol. Se observar, na equação 2, tem mais 1 mol aqui, ó. Então, basta que nós façamos a inversão da equação 2, né? O problema é, lembra que a constante de equilíbrio, Kc, é produto sobre reagente? Então, se o valor da constante aqui é 5, por exemplo, é 5 sobre 1. Se eu fizer a inversão, reagente passa a ser produto e produto passa a ser reagente. O inverso desse Kc é 1 sobre 5. Concorda? Então, nós vamos resolver a partir desse processo. Então, a constante K é o K1 que multiplica K2 que multiplica K3. Lembrando que a equação 2, eu tenho que usar o inverso do equilíbrio. Então, vai ficar assim, a constante K, que é da equação 1, é o inverso do K1. O inverso disso aqui, então, vai ser 1 sobre 3,0, que multiplica 10 a menos 11. Que multiplica 6,0 vezes 10 a menos 19. Que multiplica 2,5, que multiplica 10 a menos 7. Então, é isso aí. Eu posso fazer um bloop aqui. Então, ficou 2, que multiplica 10 a menos 9. Aqui ficou 2, né? Vezes 2,5 dá 5. Então, ficou 5 que multiplica 10 a menos
16 sobre 10 elevado a menos 11. Não é isso? Calculando aí, iremos obter uma constante K, que é igual a 5, que multiplica 10 a menos 5. No caso aí, a alternativa B. Questão fácil, né? Não é muito complicada, não. É só lembrar que é produto sobre reagente. Quando você faz a inversão, passa a ser reagente sobre produto. A questão 14 traz um texto aí, que eu já vou fazer o seguinte, já vamos ler aqui o comando da questão. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é... Vamos ler então lá e ver que mancha é essa, né? Bom, a cal da bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Então, vamos pôr aqui, o metal que está em questão aí é o cobre 2. Né? O que mais? Com óxido de cálcio. E sua aplicação deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação dessa basicidade ela é rudimentar, né? Eles fazem pingando 3 gotas numa faca de ferro. Ou seja, o que acontece, né? Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada da aplicação, afirma-se a cauda não está básica o suficiente, ou seja, não tem cálcio suficiente. O que vocês acham que provocou essa mancha vermelha na faca de ferro? Foi o processo de ferrugem, foi a oxidação. Agora você vai saber, professor, como é que eu posso verificar o que provocou a oxidação? É muito simples. Compare os potenciais do ferro e do cálcio. Você acha que o cálcio poderia provocar a corrosão do ferro? Não, porque o cálcio tem menor potencial de redução em relação ao ferro. O ferro, esse ferro aqui é parcial, ó. Eu uso ferro 0 para ferrugem é ferro 3. Então o ferro é 0,44 aqui. E o cálcio não serve. Então o cálcio não é capaz de oxidar o ferro. Então só pode ser o cobre 2. Se eu fizer a equação aqui, vai ficar de que jeito? O cobre 2 vai reduzir, então eu vou copiar o cobre 2 do mesmo jeito. Ó, cobre 2 mais 2 mol de elétron, formando o cobre 0. E o ferro vai oxidar. Então, oxidar é o NOx subir ferro 0, vai formar ferro 3 mais 3 mol de elétron. E aí eu tenho que ajustar os coeficientes, né? Balancear. Você vai descer o 2 aqui e vai subir o 3. Agora sim, ó, eu posso cancelar os elétrons. 3 multiplica 2, 6 mol de elétron. 2 multiplica 3, 6 mol. Anula aqui. O que sobrou então? Sobrou, se eu for avaliar aqui, né? As opções, seguindo a mesma sequência, sobrou o seguinte. Sobrou 3 cobre 2, mais 2 mol de ferro 0, formando 3 mol de cobre 0 e 2 mol de ferro 3. No caso aí, a alternativa é. Certo? Questão tranquila e o Enem vira e mexe, cobra questões de eletroquímica ligada à pilha, eletrólises ou corrosão. A questão 15 traz de novo termoquímica, né? Ligado à lei de Hess. Então, ele quer saber a variação da entalpia, ele quer que nós calculemos o valor do ΔH, ok? Para a queima de 5 gramas de bioóleo, resultando em CO2 e água gasoso.
Se observar lá no texto, ele fala que isso aqui é para 1 grama de bioóleo. 1 grama. E ele quer para 5 gramas. Então, ele quer, se eu queimar bioóleo aqui, ó, formando água líquida, libera 18,8 kJ por grama. Observe aqui. Viu? 18,8 kJ por grama. E nós queremos 5 gramas. Entretanto, o que ele quer aí é outro, ele quer esse intervalo aqui, ó. Queimar o bioóleo e formarmos CO2 e água gasosos. Então, lembra da lei de Hess? Que o ΔH de uma equação global é o ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3 e assim por diante. Então, quanto vale esse ΔH aqui? Vai ser justamente a diferença, né? Se eu somar aí, calculando, vai dar quanto? 18,8, né? Menos 2,4, dá 16,4. Então, esse valor aqui é de 16,4 kJ por grama. Mas ele quer para 5 gramas. Então, é só você multiplicar por 5 aqui. Isso vai dar menos 82 quilojoules. No caso, alternativa C, tá ok? Outra questão clássica de termoquímica, né? Abordando lei de Hess e também interpretação. A questão 16 fala de novo do potencial de transformar lixo em energia, né? Mas nós vamos esquecer o texto, vamos para o comando da questão. Essa fonte de energia subutilizada, e está tratando então de uma fonte de energia que não está sendo utilizada de modo apropriado. Então vamos ver no texto qual é essa fonte de energia. Ele poderia transformar lixo em energia. Aqui, ó, permanece subutilizado. Então, essa energia vem de onde? Do lixo. A gente sabe muito bem que o lixo de matéria orgânica, ele sofre decomposição e produz metano, né? Metano é o gás do lixo, é o biogás. Então, que opção que encaixa aí melhor? Etanol? Não, porque etanol é um processo mais complexo, depende de uso de compostos amiláceos, né? Não é etanol. Gás natural? Sim. Só que são os fungos que vão decompor? Não. O que decompõe e gera são bactérias do grupo das anaeróbias, né? Então, no caso aqui, a alternativa D é decomposição de matéria orgânica a partir da ação de bactérias anaeróbias. Tranquilo, né? A questão 17 fala da presença de enxofre nos combustíveis fósseis, mais especificamente no óleo diesel, né? Ele fala que nos anos 80 tinha 13.000 ppm de enxofre no óleo diesel. Aí em 2012, eles baixaram esse teor de enxofre para 50 ppm, né? A gente sabe que atualmente isso é muito menor, né? Temos o diesel S10, esse S10 quer dizer que tem 10 ppm de enxofre. Então, assim, a queda foi gigantesca, né? De 13.000 ppm para 10 ppm. ppm sabe muito bem que é parte por milhão, não é isso? Então, o que acontece? Se 13.000 ppm é 100%, 50 ppm foi para quanto, né? Para quanto foi essa redução aí?
Então, de 100%, caiu para quanto? Vai dar 0,38%. Ou seja, isso é aproximadamente 0,4%. Então, era 100%. Caiu para 0,4%. Quanto reduziu? 99,6%. Tá ok? Então, questão tranquila também, mais interpretativa. A questão 18, de novo, aborda a questão ambiental, né? E eles querem fazer aí, recuperar os íons de prata. Então, aqui, o íon de prata está nessa substância aqui, ó. Observe o potencial de redução, né? O Enem adora cobrar isso aqui. Potencial de redução. Pois bem, o que acontece? Ele quer saber qual dos metais aí é apropriado. Então, na verdade, tem que ser um metal que apresente menor potencial do que isso aqui. Então, o cobre não serve, porque o cobre é maior, tá vendo? Platina, muito menos. Não serve também a platina. Então, alumínio, estanho e zinco servem. Entretanto, tome muito cuidado com a resolução. Por quê? O que acontece? Então, serviria alumínio, estanho e zinco. Tudo bem, eles servem. Entretanto, o que acontece? Se observar aqui, eu vou até excluir aqui, né? O cobre tem potencial maior, não serve. A platina também não. Os três aparecem aqui. Muitas pessoas erraram a questão. Porque escolheu alumínio porque é menor. Tudo bem, o melhor é o alumínio. Mas seria alumínio metálico, alumínio sólido. Porque aí iria sofrer a oxidação e fazer com que a prata recuperasse. Então, o único material que está no estado sólido, que tem NOx zero, é o estanho. Então, essa questão, a princípio, parece que é fácil, mas se você não atentar para a carga, você acaba errando, tá? Se tivesse, então, alumínio sólido, estanho sólido e zinco sólido, os três serviria. Mas qual que é melhor? É o que tem menor potencial de redução. Então, só não foi alumínio porque ele trouxe na forma iônica. E na forma iônica, ele não poderá sofrer oxidação, não é? A questão 20 está falando da energia termonuclear, né? Como é que funciona uma energia termonuclear? Uma usina nuclear. Então, tem um material que vai sofrer fissão, que é o urânio. Esse urânio vai sofrer fissão, ele vai esquentar uma água que passa por uma serpentina. Essa água vai esquentar uma outra água que vai virar vapor muito rapidamente, vai rodar a turbina e essa água está muito quente. Então tem que entrar uma água de fora, de um lago, de um mar, de um rio, para poder forçar a condensação dessa água e ela voltar para o sistema. Então, a questão é a seguinte, ele está falando na questão de poluição, né? De poluição térmica, não é isso? Conhece poluição térmica? Quando você aquece um leito aquático ou aquece o ambiente, é uma poluição térmica. Por que isso é poluição térmica? Porque você afeta o sistema aquático. Muda pH, dissolve mais sais, vai ter menos oxigênio, algumas espécies desaparecem, né? Então a poluição térmica ela é muito séria. A pergunta é, que parte do ciclo da geração de energia está associada à poluição? Qual o momento que você aquece a água de fora e devolve lá para fora? Quando você vai promover a condensação do vapor no final do processo. No caso, alternativa B.
A questão 20, né, ela traz, de novo, mais uma vez, aspectos da questão ambiental, né? Fala que a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados em corpo receptor, ou seja, o próprio rio, devem ter pH entre 5 e 9. Não pode ser menor que 5, nem maior que 9. Então, eu tenho que saber calcular pH, né? Muito bem. Um resíduo lá qualquer tem a concentração de hidroxila, OH, da ordem de 10 a menos 10. O que eu posso calcular logo de cara aqui? O POH que vale 10, né? Hidroxila, então, POH. Eu tenho que ter um pH entre 5 e 9. Se o POH vale 10, quanto vale o nosso pH? A discussão é essa. Você sabe muito bem que pH mais POH é igual a 14. Portanto, o pH aqui vale 4. E o pH não pode ser abaixo de 5. Eu tenho que fazer esse potencial subir, usando, então, aí uma substância. Lá no comando da questão, para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada nesse ajuste de pH? Primeira substância, eu tenho aqui um ácido carboxílico, então ele não serve, ele é ácido. C, metanol. Metanol também tem caráter levemente ácido, não serve também. Sobraram 3 substâncias. Lembra que nós trabalhamos com a hidrólise salina? Lembra? O sal é ácido mais base, forma sal e água. Sal e água, ácido mais base. Então tem que formar aqui uma base mais forte que o ácido, para poder fazer esse pH subir. A substância 1 não serve. Não serve porque me dá aqui o cátion sódio e me dá o ânion sulfato na dissociação, né? Aí a água me dá OH. O OH forma a base forte, ok, né? Se for 2 mol aqui, ó. Forma a base forte. Entretanto, o H mais aqui vai formar o ácido sulfúrico. Então, não dá para eu fazer correção de pH para cima usando um ácido forte. Não dá. No segundo composto, aí já é possível. Eu vou ter o K+, e vou ter o CO3 menos 2. Aí eu vou formar hidróxido de potássio, que é uma base forte. Lembrando que as bases fortes são da família 1, né? E vou formar aqui um ácido fraco. Portanto, o que vai servir aqui é a alternativa D. Professor, por que não serve esse outro aí? Porque eu vou formar uma base fraca aqui e o cloro me dá um ácido extremamente forte, ok? Então é isso aí.